O Egito sempre foi famoso em todo o mundo, mesmo no mundo antigo, onde seus mistérios e incríveis feitos de engenharia estrutural do passado antigo do Egito são algo que é principalmente perdido para nós. E mesmo que descobertas venham à luz de vez em quando, a maioria dos segredos do Egito é bem guardado entre as areias escaldantes sem fim. O Egito alcançou feitos tão incríveis que muitas pessoas ainda acreditam que os antigos egípcios tiveram contato com seres alienígenas, desde a primeira múmia grávida até o grande poço de babuínos mumificados. Aqui estão as 9 coisas mais estranhas recentemente descobertas no Egito. Número 9. Poço de mãos gigantes. A terra do Egito é um lugar misterioso e mágico, que capturou a imaginação de gerações de mentes curiosas. Até hoje, essa fascinante região continua a nos surpreender e encantar, ou até mesmo causando medo de vez em quando. Apesar de centenas de anos de escavação e exploração, em 2011, arqueólogos estavam escavando o local de Avares, entre a grande cidade antiga egípcia. Fizeram uma descoberta surpreendente e bastante chocante quando desenterraram 4 poços antigos, que foram escavados perto de complexos palaciano e continham várias mãos sem corpo. Um total de 16 mãos separadas foram desenterradas, todas sendo muito maiores do que uma mão humana média. Há especulações sobre de quem elas foram retiradas e porque os 4 poços devem ter tido importância cerimonial e foram encontrados no palácio do rei Khan dos Equisos, um povo da Ásia Ocidental que governou parte do norte do Egito. 2 dos poços contendo os apêndices misteriosos estavam localizados do lado de fora de uma grande sala do trono, enquanto os outros 2 estavam localizados na parte externa do complexo do palácio. De acordo com os cientistas, as mãos tinham aproximadamente 3.600 anos de idade, eram notavelmente grandes e eram todas mãos direitas. Isso levou à especulação de que elas poderiam ser a primeira evidência física encontrada de uma prática antiga bizarra, mas muito comum e que já foram negociadas por ouro. Soldados e até caçadores de recompensa costumavam cortar a mão direita de seus inimigos ou recompensa como prova de vitória. Eles então as apresentavam ao seu líder, o rei, e as mãos eram negociadas por ouro e depois jogadas nesses poços feitos sob medida. Antes de continuarmos, curta e se inscreva no canal para nunca perder um de nossos vídeos. Desde o início dos tempos, o Egito tem sido um dos grandes poderes do mundo, e no reinado dos antigos egípcios, algumas das estruturas mais espetaculares e impressionantes que já foram construídas surgiram. Existem toneladas de coisas assustadoras, inexplicáveis e obscuras que foram descobertas aqui, então continue assistindo para conhecê-las. Número 8. Primatas preciosos. Os antigos egípcios são famosos por sua adoração e admiração pelos animais, e são conhecidos por terem frequentemente estendido a honra da mumificação a vários tipos de animais, com os quais compartilhavam as terras, bem como de alguns lugares estrangeiros distantes. Ao longo dos anos, muitos desses curiosos animais mumificados, de muitas espécies diferentes, foram desenterrados em uma variedade de locais diferentes em todo o Egito. Um de seus animais sagrados favoritos é o babuíno, que não é nativo da área, mas teve que ser importado de terras distantes, e era mantido por muitas vezes como um animal de estimação ou animal de serviço. Centenas de restos mumificados dessas criaturas foram descobertas por arqueólogos ao longo dos anos, indicando que ocupavam um lugar especial na sociedade egípcia e viviam em estreita proximidade com seus donos. Eles têm um destaque na literatura e arte dos egípcios, em várias pinturas e artefatos desse período, mostrando-os envolvidos em atividades muito semelhantes às humanas, incluindo tudo, desde colher frutos até tocar instrumentos musicais, dançar ou até ajudar as autoridades policiais da época a perseguir e capturar criminosos. Os egípcios também reverenciavam os babuínos por sua associação de vida com Tote, o deus da sabedoria, que muitas vezes é retratado como ter a cabeça de babuíno, e uma de suas muitas formas, e muitas vezes os mantinha perto dos templos. A origem das criaturas foi acreditada a uma misteriosa, ainda desconhecida e não localizada terra antiga de Punt. Por muitos anos, os arqueólogos ainda estão perplexos com a localização dessa antiga terra e esperam que os babuínos mumificados possam ajudá-los finalmente a rastrear sua possível localização, que ainda permanece um mistério. Número 7. 1 milhão de múmias. Cerca de 60 milhas ao sul da cidade egípcia do Cairo, um grupo de arqueólogos tem cavado em um grande cemitério antigo que eles acreditam poder ser o local de descanso final de quase 1 milhão de corpos mumificados. A razão para essa crença é que, nos 30 anos em que trabalham no local em comum, eles descobriram 1.700 múmias diferentes que foram jogadas em um lugar que parecia ser enormes sepulturas antigas em massa. Eles suspeitam que as almas infelizes tenham sido colocadas aqui no tempo que o Egito estava sob o controle dos impérios romano e bizantino, entre o 1º e o 7º século depois de Cristo. Apesar do grande número de corpos, os historiadores não conseguem explicar de onde eles podem ter vindo, porque a única aldeia próxima é muito pequena para justificar um cemitério tão extenso. O ainda mais bizarro é o fato de que as múmias parecem ter sido colocadas e agrupadas de acordo com a cor do cabelo, aqueles com cabelo loiro em uma área e aqueles com cabelo vermelho em outra. Ao contrário da maioria dos famosos restos mumificados que foram descobertos no Egito, eles parecem pessoas comuns, em vez de realezas ou outras figuras importantes, que foram colocadas no solo arenoso sem nenhum bem ou mesmo caixões. Os corpos têm estado aqui por mais de 1.500 anos, e entre eles havia um homem extremamente alto, com mais de 2 metros de altura,
altura e tinha cabelos vermelhos brilhantes. O grupo de pesquisadores que lidera a escavação espera que a descoberta única ajude a fornecer uma visão de como era a vida para a pessoa comum durante esses tempos tumultuosos. Número 6. A Cidade Dourada Perdida. A descoberta monumental dessa cidade perdida de 3.000 anos sob as dunas aparentemente intermináveis do Egito está sendo saudada por uma das equipes mais importantes da atualidade. O notável local será oficialmente a maior cidade antiga já encontrada e foi enterrado sob o deserto por vários milênios, antes de ser redescoberto por uma equipe de arqueólogos dedicados. Esta chamada Cidade Dourada Perdida foi descoberta perto de Luxor, lá do incrível Vale dos Reis, e antes de sua descoberta, a maioria das pessoas não acreditava que ela pudesse realmente existir, por isso seu nome impressionante. A cidade histórica perdida é conhecida como a cidade de Atenas e remonta ao período conhecido como a Era Dourada do Egito, que ocorreu mais notavelmente durante a quarta dinastia do Antigo Reino, há mais de 3.000 anos. De acordo com certos especialistas do campo, como o famoso egiptólogo Zahi Hawass, pode ser a descoberta mais emocionante e inovadora desde a icônica descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922. Pode eventualmente revelar mais segredos enterrados que poderiam nos contar mais sobre a vida do jovem faraó. Uma das coisas mais surpreendentes e importantes descobertas dentro das ruínas da antiga cidade são as estatuetas e bugigangas pertencentes à misteriosa rainha Tai, esposa de Amenófis III, e os arqueólogos acreditam que a descoberta da cidade, quase esquecida, é apenas a primeira de muitas outras descobertas incríveis a serem feitas nesta área. Número 5. A Pirâmide Sem Cabeça. Localizada no complexo de Saqqara, no Planalto de Gizé, há um local bastante especial que atualmente está fora dos limites para o público em geral, onde uma misteriosa estrutura antiga conhecida como Pirâmide Sem Cabeça pode ser encontrada. Embora a área tenha sido continuamente explorada por mais de 200 anos, muitos egiptólogos acreditam que apenas cerca de 1/3 de seus tesouros subterrâneos antigos foram descobertos até agora. A obscura Pirâmide Sem Cabeça aparentemente foi descoberta pela primeira vez em 1842 por um arqueólogo alemão, mas foi engolida pelas areias do deserto logo depois e ficou perdida por mais de 160 anos antes de sua redescoberta. Hoje, apenas a base do santuário monolítico permanece. Toda a área está repleta dos restos curiosamente desfigurados de inúmeras estruturas gigantescas, e uma das características mais intrigantes do complexo é que todo o piso de pedra foi feito de um material chamado travertino. O travertino é um tipo muito raro e exótico de calcário que é formado apenas por águas ricas em cálcio ao redor de nascentes minerais naturais, especialmente fontes termais geotermicamente ativas. Esse material não é encontrado naturalmente no Egito e teve que ser extraído e trazido de toda a Turquia, a cerca de 1.400 km de distância. Outra característica estranha da área é a presença de uma caixa de pedra cinza escura, bastante estranha, parcialmente enterrada na areia, que tem algumas características de design bem esquisitas. Sua enorme tampa de rocha não só está intacta, mas parece ter sido ajustada à caixa, de tal maneira que significa que não só se encaixa no topo, mas realmente desliza perfeitamente para dentro da parte superior da caixa em si. Há também o furo de broca perfeitamente peculiar, visível em um de seus lados, para o qual nenhuma explicação foi oficialmente dada. Dentro de uma pirâmide próxima, existe outra caixa com um design muito parecido, que foi feita inteiramente de outra rocha vulcânica exótica, conhecida como dacite. Para algumas pessoas, grande parte da bela obra de pedra antiga encontrada neste local, agora em ruínas, parece ter sido criada por alguma tecnologia perdida, que ainda não entendemos, mas nunca se sabe quais segredos os egípcios ainda escondem de nós. Número 4. A pirâmide mais estranha do Egito. Cerca de 8 km ao norte das grandes pirâmides de Gizé, há uma estrutura estranha e abandonada, conhecida como a Pirâmide de Djedefre. Djedefre foi um dos filhos do faraó Khufu, que é acreditado com a construção da primeira grande pirâmide neste renomado planalto, e as ruínas estranhamente desertas e destruídas de seu monumento ficam perto do topo de uma colina rochosa, conhecida como a Bull Road. Este fascinante local arqueológico foi explorado muitas vezes desde o início do século XIX. E até hoje existem muitos mistérios sobre o lugar assombrado. Uma das questões mais intrigantes sobre esta área fascinante é realmente sobre essa misteriosa pirâmide e como ela foi arruinada. A metade superior da pirâmide pequena parece estar completamente ausente, e tudo que resta da sua estrutura original são suas camadas inferiores, que se estendem cerca de 9 metros de altura. A pirâmide inacabada ou parcialmente destruída do faraó Djedefre é dita ser do mesmo tamanho que a terceira maior das pirâmides de Gizé, e não apenas parece haver uma discordância entre os especialistas quanto a sua pirâmide foi ou não concluída, mas também se era mesmo uma pirâmide ou algum tipo de templo solar não reconhecido. Outra das disputas aparentemente não resolvidas sobre a estranha pirâmide é a sua localização incomum e o fato de ser construída a quilômetros de distância dos tradicionais locais de sepultamento perto de Gizé, o lugar sagrado onde as pirâmides de seu pai e irmãos estão localizadas. Tudo isso parece apenas demonstrar o quanto de nossas tentativas de preencher nossa história são na verdade apenas humildes suposições. Tudo que os pesquisadores e historiadores podem fazer é olhar para as poucas evidências
evidências deixadas para trás e fazer o seu melhor para interpretar o que vem, mas o que eles eventualmente concluem nem sempre é o mesmo, e muitas vezes os detalhes da história são completamente perdidos no tempo. Número 3. O não nascido. Um século inteiro depois da descoberta da tumba intocada do faraó Tutankhamon, os arqueólogos que estão trabalhando no local de Saqqara, perto do Planalto de Gizeh, fizeram novamente uma descoberta notável e altamente significativa na forma de uma misteriosa tumba que pertencia a uma rainha pouco conhecida chamada Sekhmet. Ela estava intimamente associada à deusa da guerra antiga Sekhmet, uma importante figura durante a primeira dinastia, mas antes da descoberta quase não havia menção dela em registros históricos anteriores, assim fazendo com que a descoberta tenha o potencial de reescrever a história e alterar nossa percepção da realeza egípcia antiga. Centenas de túmulos foram escavados nesse local em particular ao longo dos anos, incluindo recentemente alguns que se acredita conterem os restos de alguns dos generais e conselheiros mais próximos do jovem rei Tut. Esses aliados políticos foram enterrados em caixões com rostos únicos que tinham o nome do falecido escrito neles, e frequentemente retratavam cenas do livro dos mortos. Mas a descoberta da pirâmide arruinada, que uma vez pode ter pertencido à antiga rainha, embora grande parte da vida e morte da rainha permaneça um mistério, os pesquisadores esperam que a descoberta de sua pirâmide ajude a lançar alguma luz sobre qual é exatamente o seu papel. Seu túmulo também é um dos poucos exemplos raros de um enterro real do Novo Reino que foi descoberto aqui. Número 2. O Homem Dourado. Os arqueólogos fizeram mais uma descoberta inovadora nas tumbas fascinantes e aparentemente atemporais de Saqqara, na antiga capital egípcia de Mênfis, quando desenterraram os restos mumificados e arrepiantes de um homem não identificado que havia sido escondido profundamente sob as areias do deserto por mais de 4.300 anos. O homem havia sido enterrado dentro de um sarcófago de pedra selado, no fundo de um poço de mais de 10 metros, ao lado de várias peças de joias valiosas, e também de uma caixa com design muito semelhante que foi feita inteiramente de outra rocha vulcânica exótica e conhecida como dazite. O corpo foi envolvido com várias camadas de folha de ouro, tornando a múmia completa mais antiga coberta de ouro já descoberta, bem como uma pessoa mumificada que não faz parte da realeza mais antiga. A múmia também usava uma faixa na cabeça, tinha uma pulseira no peito e usava uma túnica elaborada, indicando que ele havia sido um homem de grande riqueza e influência. Além das múmias, vários outros artefatos antigos e incríveis foram descobertos na escavação arqueológica, incluindo cerâmicas, estátuas, amuletos, ferramentas e várias belas pinturas de parede. Toda a descoberta, incluindo o homem misterioso envolto de ouro, são consideradas datadas das quintas e sexta dinastia do Antigo Reino, cerca de 4.500 anos atrás, e são especialmente interessantes para os pesquisadores, porque fornecem um vislumbre raro da arte e práticas religiosas enigmáticas do Antigo Reino, um período do qual não se sabe muito. A descoberta também é importante porque nos ajuda a entender e a nos conectar os antigos reis com as pessoas que viviam ao redor e próximas a eles. Número 1. A câmara secreta descoberta dentro da Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé é uma das mais antigas das 7 maravilhas do mundo antigo e segue sob a paisagem arenosa a uma altura de 450 metros. Sua base é definida para abranger incríveis 52 mil metros e estima-se que tenha sido construída usando mais de 2 milhões de blocos gigantes de granito e calcário. Mas apesar dessas qualidades impressionantes, pouco se sabe sobre o seu misterioso construtor ou sua construção. Desde que os arqueólogos começaram a explorar o icônico e enigmático monumento de pedra e os seus arredores no início do século XVII, eles desenterraram literalmente milhares de segredos antigos incríveis debaixo das colinas de areia, e ainda muito mais parecem estar escondidos não apenas debaixo do solo, mas em lugares que foram explorados repetidamente. Isso aconteceu recentemente, quando o corredor oculto, medido cerca de 9 metros de comprimento, foi descoberto dentro da Grande Pirâmide, a primeira descoberta desse tipo em mais de 200 anos. Oficiais do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito anunciaram recentemente a notícia incrivelmente emocionante, revelando que o misterioso corredor está localizado na face senoide da enorme pirâmide e que pode ser a entrada original da Grande Pirâmide. Os cientistas encontraram a entrada usando uma técnica altamente avançada, conhecida como radiografia de raios cósmicos, e admitiu que pode se tornar uma das maiores descobertas egípcias do século XXI. Mas por enquanto não está claro o que há dentro do misterioso vazio. Todas essas descobertas insanas provam que o Egito está longe de ter revelado todas as suas surpresas, e por enquanto só podemos esperar para ver quais outros mistérios se revelam. Se você gostou, se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Obrigado a você que chegou até aqui, valeu e até a próxima.